programa Saber Direito desta semana é com o professor Rodolfo César Aquilino Bach. O curso é sobre Direito do Trabalho. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. E você também pode estudar pela internet, www.tvjustiça.jus.br. Olá, tudo bem com você, meu caro amigo? Seja muito bem-vindo ao Saber Direito. Meu nome é Rodolfo e vamos continuar o nosso curso trabalhando com Direito do Trabalho e a jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho. Na aula de hoje, nós vamos ver a estabilidade do empregado acidentado. Importante nós frisarmos o que já foi colocado no começo da aula 2, acerca da diferença entre estabilidade e garantia processual de emprego. Existem autores, o ministro Maurício Gurgel Delgado é um deles, que utiliza a expressão, ao invés de estabilidade, e sim garantia provisória de emprego, por ser uma proteção legal de maneira transitória, temporária, diferentemente da estabilidade, por exemplo, do servidor público, que tem início, mas teoricamente não tem término. E na estabilidade do acidentado, nós temos que primeiro falar do fundamento legal dessa estabilidade. O fundamento legal dessa estabilidade é o artigo 118 da Lei 8.213. Artigo 118 da Lei 8.213. E uma primeira pergunta que surgiu na doutrina era acerca da constitucionalidade desse artigo. Por quê? A Constituição Federal, no artigo 10 do ADCT, dispõe acerca de algumas estabilidades. Por exemplo, o membro da Comissão Interna de Prevenção de Acidente, a CIPA, a gestante. E essa estabilidade do acidentado não estaria prevista no artigo 10, e sim numa norma infraconstitucional. E será que uma norma infraconstitucional poderia trazer uma estabilidade? A jurisprudência respondeu que sim, porque o princípio da proteção e o princípio da norma mais favorável estão descritos no texto constitucional, no artigo 7º caput, quando ele dá margem para que, além de outro, quando ele expressa a seguinte, coloca da seguinte forma, além de outras garantias que visem a melhoria de sua condição social. Quando o texto constitucional fala, além de outras garantias, além de outros direitos, eu tenho uma possibilidade de a norma infraconstitucional trazer mais direitos e mais garantias do que o texto da Constituição fala. O artigo 7º caput da Constituição. Então, a doutrina e a jurisprudência chegaram à conclusão que essa estabilidade ela é constitucional. Haja vista que estariam positivados os princípios da norma mais favorável e o princípio da proteção no texto constitucional, mais precisamente no artigo 7º caput. Essa foi a primeira questão envolvendo a estabilidade do acidentado, ou seja, a sua constitucionalidade. E essa constitucionalidade está descrita no item 1 de uma súmula do TST que fala acerca da estabilidade do empregado acidentado. Súmula 378, item 1. Além disso, importante nós colocarmos acerca da flexibilização. Eu falei para vocês na nossa primeira aula acerca de um princípio cunhado pelo ministro Maurício Gurgel Delgado, ministro do Tribunal Superior do Trabalho, chamado princípio da adequação setorial negociada, que põe limites à negociação coletiva. Ou seja, a norma coletiva não poderia flexibilizar as chamadas normas de indisponibilidade absoluta, porque o direito do trabalho possui normas cogentes ou de ordem pública. E a negociação coletiva só poderia flexibilizar caso existisse permissivo normativo, ou seja, autorização normativa para flexibilização, ou ainda caso a norma fosse de indisponibilidade relativa. Por exemplo, algumas convenções coletivas trazem que o pagamento do salário não necessariamente deverá ser no 5º dia útil do mês subsequente, porque essa norma seria indisponibilidade relativa, ou seja, a norma da CLT que prevê que todo pagamento de salário deve ser até o 5º dia útil, é uma norma de indisponibilidade relativa. E, por outro lado, existem convenções coletivas que
trazem, por exemplo, o regime da compensação de jornada. A compensação de jornada está autorizada pelo próprio texto constitucional. Então, nós teríamos um permissivo normativo para flexibilização. Ou seja, nós temos, nesses dois exemplos que eu coloquei, a possibilidade de norma coletiva. Na estabilidade do acidentado, isso não é possível. Porque, além de garantir a saúde do acidentado, a norma que institui a estabilidade do acidentado tem um fundamento constitucional no artigo 7º, mais precisamente o inciso 21, que fala que redução dos riscos inerentes ao trabalho, ou seja, o empregador tem como obrigação contratual redução dos riscos de ocorrência de acidente de trabalho. O empregador tem que garantir que os seus empregados não sofram acidente. Logo, essa estabilidade não seria possível, não poderia ser objeto, de flexibilização por parte do TST, por se tratar de norma de saúde e segurança. E essa saúde e segurança teria fundamento lá na própria dignidade humana do artigo 1º, inciso 3 da Constituição. Logo, a orientação jurisprudencial 31 da SDC, do Tribunal Superior do Trabalho, nos traz que não é possível eu flexibilizar, através de norma coletiva, essa estabilidade. E o TST já analisou inúmeros casos em que a Convenção previa da seguinte forma: o empregado teria estabilidade de 6 meses, ao invés de 1 ano, como fala no 118, enquanto a prestação ele receberia um plus remuneratório, uma gratificação. E o TST colocou que essa estabilidade não seria possível. Perdão, essa flexibilização não seria possível. Por quê? Por se tratar de norma de saúde e segurança. Eu não poderia, em troca de um plus remuneratório, trocar essa estabilidade por essa contraprestação pecuniária. Seria uma norma irrenunciável. A norma trabalhista é irrenunciável e essa estabilidade seria irrenunciável. Ou seja, norma de indisponibilidade absoluta e não indisponibilidade relativa. E a estabilidade do acidentado, no 118 da Lei 8.213, ele diz o seguinte, vamos à redação dele. O segurado que sofreu acidente de trabalho tem garantida pelo prazo mínimo de 12 meses a manutenção do seu contrato de trabalho na empresa após a cessação de auxílio-doença acidentário, independentemente de percepção de auxílio-acidente. O chamado auxílio-doença acidentário é um benefício previdenciário que é previsto nos casos em que o empregado sofre acidente do trabalho. Diferentemente do chamado auxílio-doença previdenciário. O auxílio-doença previdenciário é em virtude de qualquer afastamento do empregado, a partir do 15º dia, que não seja por motivo de doença ou acidente de trabalho. O empregado ficou com alguma doença e teve que ficar afastado 45 dias. Não necessariamente esse afastamento será um afastamento em virtude de doença ou acidente de trabalho. Neste caso, ele vai receber um benefício previdenciário durante esse afastamento, denominado de auxílio-doença previdenciário. Mas no auxílio-doença acidentário, nós temos um benefício devido em razão daquele acidente ou daquela doença que ele tem adquirido no trabalho, chamada doença profissional, que daqui a pouco nós vamos falar mais dela. E essa habilidade, então, é prevista da cessação do benefício previdenciário até um ano após o término do contrato. E é muito importante nós fazermos uma seguinte diferenciação. Os primeiros 15 dias que o empregado fica afastado do trabalho, nós temos a chamada interrupção do contrato de trabalho. O empregado deixa de prestar serviços, deixa de se colocar à disposição do empregador, nos termos do artigo 4º, mas há o pagamento do salário, há a contagem do tempo de serviço e há recolhimento. A partir do 15º dia, é implantado um benefício previdenciário, podendo ser auxílio-doença acidentário e auxílio-doença previdenciário. Nesses dois casos, os dois benefícios, nós temos uma questão em comum, que a partir do 15º dia, nesses dois casos, nós vamos ter a suspensão do contrato. Os primeiros 15 dias interrompem, a partir do 15º dia, suspende. E com a cessação do benefício previdenciário,
No caso do auxílio doença acidentário, você inicia a estabilidade. Em havendo a cessação do benefício previdenciário, sendo auxílio doença previdenciário, e a cessação do benefício, não se inicia estabilidade nenhuma. Muita gente boa confunde isso. A estabilidade só é prevista no caso de auxílio doença acidentário, em regra. Nós temos exceção que daqui a pouco vamos falar que é a doença profissional. Por isso que a súmula 378, no seu item 2, ela coloca que são dois os pressupostos para a estabilidade do empregado acidentado. E o primeiro pressuposto seria o requisito afastamento superior a 15 dias, porque até 15 dias eu não tenho implantação de benefício previdenciário, e a percepção do auxílio doença acidentário. A exceção a esses dois requisitos é a chamada doença profissional, que é uma doença que o empregado adquire em virtude do trabalho. E essa doença não se manifesta imediatamente. Ela se manifesta normalmente ao final do contrato ou após o término do contrato. E o TST considera que, neste caso, sendo provado um nexo de causalidade entre a doença e o trabalho que aquela pessoa realizava, nós teremos também a estabilidade do acidentado. É uma exceção aos dois pressupostos que eu formei. Afastamento superior a 15 dias e percepção do auxílio doença acidentário. É o que a gente chama comumente de Código 91. O Código 31 seria o afastamento via auxílio doença previdenciário. Passado isso, vamos ver acerca das doenças ocupacionais. O artigo 20 da Lei 8.213 equipara a acidentes do trabalho as chamadas doenças profissionais e as doenças do trabalho. O próprio artigo 20 conceitua o que seria doença do trabalho e doença profissional. Como assim? Nós teríamos um gênero chamado de doenças ocupacionais e como espécies, eu vou ler para vocês o artigo 20, teríamos a doença do trabalho e a doença profissional. Vamos à redação do artigo 20. Consideram-se acidentes de trabalho, artigo 20 caput, consideram-se acidentes de trabalho, nos termos do artigo anterior, as seguintes entidades mórbidas. Inciso 1, doença profissional, assim entendida, produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade e constante da respectiva relação elaborada pelo Ministério do Trabalho e Emprego e da Previdência Social. No inciso 2 nós temos doença do trabalho, assim entendida, adquirida ou desencadeada em função de de condições especiais em que o empregado, em que o trabalho é realizado, e com ele se relaciona diretamente, constante da relação mencionada no inciso 1. Ou seja, na doença do trabalho nós temos entendida, adquirida ou desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho é realizado, e com ele se relaciona diretamente. Ou seja, eu tenho condições especiais em relação ao trabalho e a sua relação direta com a doença adquirida. No primeiro inciso, nós também temos uma relação entre o exercício de trabalho peculiar, a determinada atividade, e a doença adquirida. Ou seja, são doenças que não se manifestam de uma só vez. Paulatinamente, nós temos danos, lesões ao empregado. E essas lesões, ao final, após o contrato de trabalho, normalmente essa doença de trabalho é declarada após o término do vínculo. Essa doença deve ter nexo de causalidade com o trabalho realizado. E, por isso, o Tribunal Superior do Trabalho excepcionou o disposto no artigo 118, porque colocou ali, na súmula 378, item 2, que não é apenas o afastamento superior a 15 dias e o auxílio doença acidentário, mas sim também a doença, a gente chama de doença ocupacional, que englobaria a doença do trabalho e doença profissional. E interessante aqui é a instrumentalização e verificação dessa doença. Normalmente, no processo de trabalho, é necessário você realizar uma perícia para que seja verificado
a ocorrência dessa doença. Em sendo verificada que ocorreu a doença e que houve um nexo de causalidade com o trabalho realizado, nós vamos ter a declaração judicial da ocorrência desta doença. É a prova imprescindível para a demonstração em juízo dessa estabilidade, a chamada prova pericial. E ainda é importante nós colocarmos que uma questão importante, nós colocarmos que a súmula 378, ela não fazia referência à estabilidade do empregado acidentado e o chamado contrato por prazo determinado. Assim como na estabilidade da gestante, que nós vimos na última aula, existe uma polêmica envolvendo estabilidade e contrato por prazo determinado. E lembrar o que nós falamos antes. Contrato por prazo determinado possui um termo inicial e um termo final. A CLT fala de alguns contratos por prazo determinado. Existem normas infraconstitucionais que também falam de outras espécies. Por exemplo, o contrato provisório da Lei 9.601, o contrato temporário da Lei 6.019/74. Ou seja, nós não temos apenas contrato por prazo determinado na CLT. E lembrar que contrato de experiência não é uma hipótese, de contrato por prazo determinado. Não é o gênero. A gente confunde isso. Essa confusão, ela não tem razão de ser. A contrato de experiência é uma espécie de contrato por prazo determinado. Então, o TST ele não expunha na súmula 378 a estabilidade do empregado acidentado, a relação envolvendo estabilidade do empregado acidentado e contrato por prazo determinado. Mas o TST, na sua jurisprudência, ele consolidou o entendimento, na época da edição da súmula 378, que essa estabilidade também não se estendia ao contrato por prazo determinado, haja vista que configuraria exceção ao princípio da continuidade da relação de emprego. Esse é o entendimento, apesar de não estar exposto expressamente na súmula. Ou seja, a regra no direito do trabalho, contrato por prazo indeterminado, exceções, contrato por prazo determinado. Como são exceções ao princípio são exceções ao princípio da continuidade da relação de emprego, logo, não deve haver a incidência dessa estabilidade nos contratos por prazo determinado. No entanto, o Tribunal Superior do Trabalho se indo um pouco daquele entendimento exposto lá da estabilidade, ou seja, a interpretação constitucional do Instituto, também estendeu a estabilidade do empregado acidentado aos contratos por prazo determinado. Vamos então a uma pergunta de nosso telespectador. Vamos lá. Olá, professor Rodolfo. Meu nome é Rogério Carlos, eu tenho uma pergunta. Todo e qualquer afastamento do emprego gera estabilidade? Muito obrigado pela sua pergunta, Rogério. Não é todo e qualquer afastamento que gera estabilidade. O empregado afastado, ou seja, afastamento superior a 15 dias e a consequente percepção do auxílio doença acidentário geram a estabilidade do acidentado, da cessação do benefício previdenciário até um ano após, nos termos do artigo 118 da Lei 8.213 e da súmula 378 do Tribunal Superior do Trabalho, súmula 378, item 2. Importante nós colocarmos o seguinte: caso o empregado sofra acidente, isso é muito importante porque é uma questão prática. Caso o empregado sofra um acidente, mas o empregador não fez a devida... o empregado tenha sofrido um acidente, mas não houve a possibilidade de percepção do benefício previdenciário em virtude de conduta do empregador, isso não vai afastar a estabilidade dele. Por exemplo, pode acontecer do empregado não ter o seu registro, ou seja, não ter o seu contrato reconhecido ou através do setor de carteira. Pode ocorrer do empregador não ter feito o recolhimento da contribuição previdenciária.
pode ter acontecido também da não emissão da CAT, que é a chamada comunicação de acidente do trabalho. É uma obrigação do empregador, quando o empregado sofre algum acidente, a elaboração da famosa CAT, comunicação de acidente de trabalho, que é uma comunicação que vai instrumentalizar a concessão do benefício previdenciário, auxílio doença acidentário. E se o empregador não faz a CAT, a princípio o empregado não tem como ter acesso ao benefício. Apesar de que a lei previdenciária diz que os sindicatos podem emitir a CAT, o médico pode emitir a CAT, tanto o período do INSS quanto o médico particular. Ou seja, também teremos outros autores dessa CAT, mas o empregador tem essa obrigação contratual. E quando o empregado não tem registro, isso também não vai acontecer, porque como ele não tem registro, não tem como comunicar a ocorrência de um acidente de alguém que não tem contrato formalizado. Mas nesses casos que eu expus, isso não vai afastar a estabilidade. Apesar de não estar previsto na súmula, o empregado não teve acesso em virtude de conduta do empregador. E isso não afasta também a aplicabilidade da súmula e do Instituto da Estabilidade do Acidentado. Vamos ver, então, voltar à questão envolvendo ao contrato por prazo determinado. O TST originalmente não admitia essa garantia. O TST tinha uma jurisprudência muito consolidada, no sentido de afastar a estabilidade do empregado acidentado nos chamados contratos por prazo determinado, uma vez que esses eram exceções ao princípio da continuidade da relação de emprego e não seria possível você ter uma estabilidade que gerasse a continuidade do contrato, sendo que ele teria prazo para terminar. No entanto, não é o posicionamento atual do Tribunal Superior do Trabalho. Na semana envolvendo, entre 10 de setembro e 14 de setembro de 2012, o Tribunal Superior do Trabalho reviu toda a sua jurisprudência, e inclusive o Instituto da Estabilidade do Empregado Acidentado. E o Tribunal Superior do Trabalho chegou à conclusão de que essa estabilidade também seria prevista para os chamados contratos por prazo determinado, sobre alguns fundamentos. Vamos a eles. O primeiro fundamento que nós podemos colocar aqui para essa extensão da estabilidade para o contrato por prazo determinado é o seguinte: a potencialidade é porque o TST, quando ele começou a analisar a estabilidade do empregado acidentado, ele analisou alguns casos, tem um precedente muito importante, que é a partir desse precedente que eu vou traçar o raciocínio dessa mudança na jurisprudência, que é o recurso de revista 46700, dígito 23.2004.5.15.0108, cuja relatoria é do ministro Aurélio Bentes. Foi um caso de contrato de experiência, o empregado foi contratado a título de experiência, e sofreu um acidente de trabalho. O ministro Aurélio colocou de maneira muito brilhante de que o contrato por prazo determinado é exceção, sim, ao princípio da continuidade. Mas é importante nós frisarmos que o contrato de experiência, ele é um contrato que tem uma potencialidade em converter-se a contrato por prazo indeterminado. Então, foi um primeiro argumento para nós tentarmos trazer essa estabilidade também para os contratos por prazo determinado, mas em especial foi no caso da experiência. Em segundo plano, nós temos como outro argumento a proteção constitucional ao valor social do trabalho no momento do acidente. Por quê? O texto constitucional conferiu proteção especial ao valor social do trabalho, prevendo que cabe ao empregador reduzir os riscos inerentes ao trabalho, no artigo 7º, inciso 22, 23. Além disso, trouxe uma série de trouxe uma dever de que a saúde deve ser garantida por todos, é o que está no artigo 200, inciso 8 da Constituição Federal, ou seja, além da redução dos riscos inerentes ao trabalho, ou seja, redução dos riscos de ocorrência de acidente de trabalho,
o direito à saúde e, além disso, a questão envolvendo a segurança, ou seja, a saúde e segurança do trabalho são deveres já a serem cumpridos por parte do empregador. E se esse dever não foi cumprido, mesmo no contrato por prazo determinado, esses deveres eles não podem ser desprestigiados em relação à modalidade contratual. Porque se você for raciocinar da seguinte forma, no contrato por prazo determinado não tem estabilidade do empregado acidentado. Não tem. Mas então você está dizendo que no contrato por prazo determinado o empregador não tem que garantir a saúde e segurança do seu trabalhador. Pode deixar então sofrer acidente de trabalho. A saúde é um direito fundamental e ele é fundamental e indivisível. Cabe a todos proteger a saúde. Aqui cabe ao empregador garantir a saúde e a segurança daquele trabalhador, não importa a modalidade contratual. E foi esse um segundo fundamento da mudança da súmula 378, ou seja, a inclusão da estabilidade do acidentado na súmula. Além disso, a compreensão de que o acidente de trabalho é um risco social. É um risco social que o ordenamento jurídico busca prevenir, mediante uma ampla regulamentação das condições de segurança, além da manutenção de um aparato institucional para a garantia dessa segurança e a saúde também do empregado, como, por exemplo, a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Além disso, nós temos um órgão que faz também faz a vigilância acerca do cumprimento dessa legislação, que é a Superintendência Regional do Trabalho e Emprego. Importante nós colocarmos que antigamente nós chamávamos de Delegacia Regional do Trabalho. Hoje, a melhor expressão e a expressão correta é Superintendência Regional do Trabalho e Emprego, que é um órgão dentro do Ministério do Trabalho e Emprego que faz a fiscalização do cumprimento da legislação trabalhista. Então, se o acidente de trabalho é um risco social que gera a criação de um órgão dentro da empresa, que é a CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, e a atuação dentro do Ministério do Trabalho e Emprego, logo, isso é mais importante do que uma modalidade contratual, uma distinção contratual. É um terceiro fundamento para a mudança de entendimento parte do TST. Um outro fundamento são alguns princípios constitucionais. Perdão, um outro fundamento é a aplicação de alguns princípios, formado pela aplicação de alguns princípios constitucionais. Ou seja, os princípios da dignidade da pessoa humana e do valor social do trabalho, artigo 1º, incisos 3 e 4 da Constituição, justificam a previsão da estabilidade do empregado acidentado nos casos de contrato por prazo determinado. E no TST, podemos destacar alguns precedentes, eu já falei um deles, que é o recurso de revista 4600, dígito 23.2004, ponto 5.15.0108. Além disso, o recurso de revista 108.500-55.2004, ponto 5.04.0012. O recurso de revista 700, dígito 37.2002.5.05.0132. Além do recurso de revista 11.95.00-60.2007.5.04.0331. Vamos então a mais uma pergunta de um nosso telespectador. Vamos lá. Olá, professor. Meu nome é Nathan Santos e minha dúvida é: a estabilidade do acidentado é possível no contrato por prazo determinado? Muito obrigado pela sua pergunta. A estabilidade também é prevista para o contrato por prazo determinado, conforme colocamos há pouco. Essa estabilidade, ela visa amparar esse risco social à ocorrência de acidente do trabalho. Ou seja, o acidente de trabalho é um infortúnio que ocorre dentro do contrato de trabalho. E o texto constitucional no artigo 7º, incisos 22 e 23, atribui ao empregador uma obrigação. Senhor empregador, reduza os riscos de ocorrência desse acidente.
Primeiro fundamento, conforme nós colocamos. Um outro fundamento, a proteção à dignidade humana do trabalhador e ao valor social do trabalho, fundamentos de nosso Estado Democrático de Direito, artigo 1º, incisos 3 e 4 da Constituição. Além disso, conforme nós falamos, a potencialidade do contrato de experiência, porque um dos principais contratos por prazo determinado que nós temos é o contrato de experiência, que está lá no artigo 443, parágrafo 2º da CLT, cujo prazo máximo de vigência, segundo 445, caso seja enganado, será de, no máximo, 90 dias. Ou seja, a potencialidade desse contrato de experiência, ou seja, esse contrato que o empregador experimenta a prestação de serviços do empregado, o empregado experimenta o empreendimento no qual ele se encontra inserido, justificaria, ou seja, a potencialidade desse contrato ser convertido em contrato por prazo indeterminado é muito grande. Isso justificaria a previsão dessa estabilidade no contrato por prazo determinado. Além disso, conforme colocamos, a proteção à saúde do empregado e à segurança são riscos sociais que foram tão bem colocados pelo texto constitucional que geraram a criação de 2 órgãos. Ou seja, é um risco social que demanda a criação de 2 órgãos para a sua tutela, ou seja, para a sua defesa. A CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, em que os empregados, juntamente com os representantes dos empregadores, vão dentro da empresa verificar o risco de ocorrência de acidente, informar o empregador para que diminua esse risco, e ainda a própria Superintendência Regional do Trabalho e Emprego, como órgão de fiscalização do cumprimento da legislação trabalhista, justamente no intuito de tutelar a saúde e segurança do empregado. E nesse contexto vem a estabilidade do empregado acidentado. E nada mais justo que você atribuir a estabilidade também no contrato por prazo determinado, haja vista que não é a manifestação de vontade das partes contratantes que vão definir a aplicação desse instituto. Seria muito injusto, você deixa muito claro isso, que nós deixássemos a estabilidade do empregado acidentado nas mãos, entre aspas, das partes contratantes. Ou seja, a parte decide, eu quero que o empregado talvez tenha minha empresa não está muito bem organizada, então se eu for fazer esse trabalho, eu vou colocar então por prazo determinado. Se ele ficar prazo indeterminado, ele tem estabilidade. Não é isso. Porque essa interpretação seria restritiva do princípio da proteção, do princípio da norma mais favorável do texto constitucional. É esse o entendimento que o TST esboça quando defende a aplicação da estabilidade também aos contratos por prazo determinado. E ainda colocar uma coisa importante. A estabilidade do empregado acidentado, em regra, possui como aqueles 2 pressupostos que eu lhes expliquei. Afastamento superior a 15 dias e percepção do auxílio-doença acidentário. Se o empregado ficou afastado via auxílio-doença previdenciário, o empregado não terá direito, em regra, ao benefício, à garantia da estabilidade do empregado acidentado. A não ser que, lá na frente, vamos supor, o empregado ficou afastado via auxílio-doença previdenciário e lá na frente descobriu-se que ele possui uma doença ocupacional que possui anexo de causalidade com o trabalho realizado, ou que tinha uma doença do trabalho, que aguardava anexo de causalidade com o trabalho realizado. Apesar de não ter tido afastamento via auxílio-doença acidentário, ele poderá obter o benefício, a aplicação da garantia da estabilidade para o seu contrato de trabalho. Um outro ponto importante da estabilidade do empregado acidentado era o seguinte: existia uma orientação jurisprudencial no TST, a orientação jurisprudencial 154, que previa, orientação jurisprudencial 154, da SDI-1 do TST. Ela dizia o seguinte: a doença profissional deve ser atestada pelo médico do INSS se tal exigência consta de cláusula de instrumento normativo, sob pena de não reconhecimento do direito à estabilidade.
essa orientação foi cancelada. No primeiro momento, em virtude daquele princípio que eu falei na primeira aula com vocês, e que vocês vão ver que ele possui uma pertinência importantíssima no dia de trabalho atual, que é o princípio da adequação setorial negociada. Eu não poderia colocar como requisito à obtenção da estabilidade uma doença devidamente atestada pelo médico do INSS e essa doença atestada pelo médico do INSS ser uma exigência de instrumento normativo. Porque a negociação coletiva não pode colocar como obstáculo um atestado médico para a percepção da estabilidade, uma vez que se trata de norma de indisponibilidade absoluta. É uma norma de saúde e segurança do trabalho a estabilidade do empregado acidentado. E, além disso, gostaria de colocar para vocês o posicionamento do professor Maurício Godinho Delgado, que é o ministro do Tribunal Superior do Trabalho, que já entendia a possibilidade da extensão da estabilidade do contrato por prazo determinado, a possibilidade de extensão da estabilidade do empregado acidentado aos contratos por prazo determinado. Só vou ler um trecho do posicionamento dele, que ele informa exatamente a interpretação constitucional que pautou a previsão dessa estabilidade na súmula 378, item 3 do TST. Realmente ele diz o seguinte: os dispositivos legais constantes no artigo 7º, inciso 22 e 23, se ajustam ao comando mais forte oriundo da Constituição de 88, que é incompatível com as restrições infraconstitucionais. É que o texto magro determina a tutela especial sobre situações envolventes a saúde e segurança laborais. A Carta de 88, afinal, fala em redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança. Em tal quadro, a garantia de emprego de 1 ano, que protege trabalhadores acidentados ou com doença profissional, após o retorno da respectiva licença acidentária, incidirem em favor do empregado, ainda que admitido na origem, por pacto empregatício a termo, em qualquer de suas modalidades. Logo, para o Tribunal Superior do Trabalho, não seria cabível prestigiar a manifestação volitiva do empregador no momento da constituição do contrato de trabalho, em detrimento da preservação da dignidade e reinserção socioeconômica do trabalhador acidentado, que se traduz no amparo de um risco que afeta toda a sociedade. Essa é uma frase que esboça, inclusive, o trecho de um dos votos que geraram a criação do item 3 da súmula 378. Na semana de atualização da jurisprudência do TST, realizada entre 10 e 14 de setembro de 2012, o Tribunal Superior do Trabalho fez a inserção da possibilidade de nós termos, ou seja, inseriu-se dentro da súmula 378 o item 3, trazendo a estabilidade do empregado acidentado para os contratos por prazo determinado. Ou seja, de maneira ampla, não falou nem apenas de experiência. Apesar de que vários precedentes que ajudaram a criação do item 3 da súmula 378, foram no caso de contrato de experiência. Então agora nós temos um novo item na súmula 378, um item 3, que diz que a garantia provisória de emprego ou estabilidade do empregado acidentado também se estende aos contratos por prazo determinado. Vamos agora a mais uma pergunta de um dos nossos telespectadores. Vamos lá. Olá, professor Rodolfo. Meu nome é Bruno Menezes. A minha dúvida é: pode existir a estabilidade do acidentado sem a percepção de benefício previdenciário? Muito obrigado pela sua pergunta. Pode haver sim. Em 2 casos, basicamente. Nós já colocamos aqui e vamos repetir para dirimi-lo. Primeiro caso seria quando o empregado não tem acesso ao auxílio-doença acidentário, ele sofre acidente, não tem acesso ao auxílio-doença acidentário em virtude de conduta do empregador. O empregador que não recolheu contribuição previdenciária, o empregador que não emitiu a comunicação de acidente do trabalho, o ACAT, o empregador que não fez o registro da sua carteira de trabalho, não fez a assinatura do seu CTPS e, fatalmente, também não fez a comunicação de acidente.
Além dessa hipótese em que o empregado não pode se ver prejudicado, apesar do empregador o empregador ter sido omisso no que tange o cumprimento de suas obrigações contratuais, e nós poderíamos ter a estabilidade, ou seja, apesar de cumprimento, não assinatura de carteira, emissão da CAT e não realização da contribuição previdenciária devida, nós também podemos ter a estabilidade porque o empregado não pode se ver prejudicado. Inclusive, a jurisprudência já se manifestou inúmeras vezes, principalmente o TST. No outro caso, quando o empregado tiver doença ocupacional, lembrando que essa doença ocupacional são aquelas doenças que possuem nexo de causalidade com o trabalho, que estão no artigo 20 da Lei 8.213, que podem ser doença profissional, artigo 20, inciso 1, e artigo 20, inciso 2, que é a chamada doença do trabalho. Vamos agora rapidamente resumir e mostrar o que nós colocamos nessa aula. Nós falamos do fundamento da estabilidade do empregado acidentado, ou seja, a previsão legal, fundamento legal, perdão, da estabilidade, que é o artigo 118 da Lei 8.213. Falamos ainda da questão envolvendo o contrato por prazo, falamos do fundamento legal. Além disso, nós falamos a constitucionalidade dessa estabilidade, então, fundamento legal, previsão legal, constitucionalidade dessa estabilidade, a impossibilidade de flexibilização via convenção ou acordo coletivo. Falamos dos pressupostos dessa estabilidade, afastamento superior a 15 dias, percepção do auxílio doença acidentário, que consta na súmula 378 item 2. Falamos também da extensão dessa garantia provisória de emprego ou estabilidade para os contratos por prazo determinado e falamos de alguns precedentes do TST e expomos os motivos pelos quais houve a inserção na súmula 378 do item 3, que estendeu essa estabilidade para os contratos por prazo determinado. Eu queria agradecer a você que acompanhou essa nossa aula de hoje, e convidar para a nossa próxima aula envolvendo discriminação nas relações de trabalho. Muito obrigado, um grande abraço. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br, e você também pode estudar pela internet, www.tvjustiça.jus.br.